Hoje nós vamos ler aqui no quadro Roteiro na Prática uma das cenas mais famosas do cinema. Hey, thought you could leave without saying goodbye. E que é de um diretor que eu amo muito. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos ler juntos a cena do chuveiro de Psicose. Como vocês gostam desse tipo de vídeo, eu tenho tentado trazer coisas bem diferentes aqui pro canal e eu tenho tentado também colocar muito das coisas que eu amo. Acho que vocês já sabem, mas eu amo Hitchcock e eu acho que seria legal, eu sei que nem todo mundo assistiu a todos os filmes dele, mas eu tenho certeza que você assistiu a cena do chuveiro, mesmo que você não tenha assistido ao filme. Então eu achei também que seria bom eu trazer uma cena que todo mundo conhece, pelo menos mesmo sem ter visto o filme, porque lendo a gente vai entender como esse roteiro e como essa cena ela é não só incrível na tela, mas ela é incrível no papel, no roteiro mesmo. E eu acho que isso aí é uma das coisas que eu mais admiro no Hitchcock. Ele acompanhava as coisas bem de perto, né? Ele gostava de acompanhar o roteiro. O roteiro não é dele, mas ele era um diretor que ele prezava muito pelo roteiro, né? Ele até diz, para fazer um filme você precisa de 3 coisas: roteiro, roteiro e roteiro. E eu acho isso muito bom, assim, um diretor que valorizava o roteiro. E você via que no próprio texto estava a cena. Quando eu li um outro filme dele, né, um roteiro de um outro filme, o Janela Indiscreta, eu pude perceber esse cuidado. E lendo agora a Psicose, eu fiquei realmente impressionada. O filme dele tá escrito linha a linha. E não é uma coisa só para guiar o diretor. O suspense tá ali, a tensão da cena, sabe? Tá tudo no roteiro. E se você aí quer aprender a escrever roteiros cativantes, roteiros que façam com que a pessoa que tomou o tempo ali para ler seu roteiro, ela não descarte ele, uma coisa que a gente já fala aqui, né, em todos esses vídeos do Roteiro na Prática e também do nosso Desafio das 5 Páginas, que é uma iniciativa do Writers Room. A gente teve uma parceria aqui e a gente leu alguns dos roteiros de vocês. É uma coisa para se prestar atenção à nossa escrita. Além de ser visual, ela tem que ser boa de ler, ela tem que causar a sensação na gente, que é a mesma sensação que a gente sentiria, ou que a gente quer que a nossa audiência sinta quando a gente estiver passando o filme, né? Então eu quero que vocês pensem nisso, como que no próprio texto a gente consegue sentir medo, a gente fica apavorado e a gente, enfim, sente aquela tensão, aquele desespero dessa mulher que foi assassinada no banheiro. Esse aí é um spoiler de 1960, você não pode me dizer que você não sabia disso, se bem que eu conheço uma pessoa que não sabia disso. Mas só para situar, essa cena ela é muito famosa porque o Hitchcock, muito esperto, né? Ele nos induz a achar que a Marion, ela era a nossa protagonista, e ela é até certo ponto da história. Ela nos leva ao Bates Motel e com 40 minutos de filme matam ela, né? O Norman Bates mata a Marion, que é essa cena que a gente vai ler. É impressionante, gente, porque dá um baque, né? A gente acha que, cara, tudo vai ser sobre aquele dinheiro. Ela esconde o dinheiro no jornal, vocês vão ver isso também, que depois mostra no jornal, tipo, não serviu pra nada, tava te enganando o tempo todo. Então essa é a cena que ela tá ali sem saber o que fazer, ela tá um pouco arrependida do que ela fez, ela esconde o dinheiro no jornal. Ela tinha acabado de conversar com o Norman, comido ali com ele levou uma janta pra ela barra lanche, e ela foi tomar banho. E nisso que ela vai tomar banho, a gente percebe que uma figura feminina encontra ela e dá a facada. Foi um marco essa cena também por conta da montagem, os vários takes que precisaram fazer. E eu acho que a gente pode até fazer um outro vídeo sobre isso, porque tinha toda uma questão de não pode mostrar o sangue, não pode... Tinha todo um critério da época que ficaria horrorizado e não queriam deixar que esse filme fosse viabilizado. A gente pode fazer um outro vídeo só sobre essas curiosidades, tá bom?
E assim, vocês vão ver que o roteiro, eles têm algumas indicações de câmera. E é muito importante que vocês entendam que esse é um roteiro que foi escrito com muito olhar ali também do diretor, uma presença muito forte do diretor. Então não esqueçam disso, tá? Muito provavelmente isso aqui já foi uma própria mão do Hitchcock já esmiuçando os planos. Eu só preciso pontuar que esse interior chuveiro não tá à noite aqui, porque ele já tinha estabelecido isso na cena anterior, que ele fala que tá no quarto, e aí do quarto vai pro chuveiro, tá bom? Mas aqui é à noite. Por cima da cortina do chuveiro, podemos ver a porta do banheiro entreaberta. Olha como ele começa da porta. Por um momento, nós observamos Mary enquanto ela toma banho e se ensaboa. Ainda há uma pequena preocupação em seus olhos, mas ela parece um pouco mais aliviada. Percebe como ele se demora aqui? Ele poderia ter sido muito mais sucinto. Olha, Mary toma banho. Sabe? De fato é o que está acontecendo. Mary se ensaboa, mas ele se demora. Ele começa falando que a porta está entreaberta. E por que eu acho interessante isso? Porque ali a gente já entende que essa porta entreaberta já é uma coisa ali que ele jogou no começo, sabe? Se ela tá só tomando banho e vem uma pessoa, isso é muito mais surpresa do que suspense. E o Hitchcock é um mestre do suspense. Então ele já plantou a primeira linha ali, é que a porta está entreaberta. Então, nos indica que alguma coisa pode acontecer, isso aí tá estranho. Há uma pequena preocupação em seus olhos. Você vê que também não é uma coisa que a gente, teoricamente, a gente não colocaria em um roteiro. Vocês poderiam falar que é literário demais, mas aqui eu acho tão bom, porque eu tô entendendo que aqui a gente tá olhando pro rosto da Mary, sabe? Agora vemos a porta do banheiro se abrindo lentamente. Aqui, ó, voltou pra porta. Tá vendo essa construção de suspense, gente? Não é uma surpresa, é um suspense. O barulho do chuveiro abafa qualquer tipo de som. A porta é lenta e cuidadosamente fechada. Uma coisa muito boa, né, em filmes de, terror e suspense, é esse alargamento do tempo entre essa informação dada que nos faz pensar que é um perigo e de fato a coisa acontecer. Então, nesse tempo a gente se demora, e é nisso que a gente se demora e entende tudo o que acontece, né? Ela se ensaboando, a porta entreaberta, a porta vai lenta e cuidadosamente. Isso causa tensão, isso constrói o suspense, isso faz a gente ficar agoniado. Então perceba que isso aqui está na escrita do roteiro de Psicose, não só na tela. A tela é um resultado do que está escrito aqui. E nós vemos a sombra de uma mulher surgindo por trás da cortina. Olha que legal, porque aqui, ó, a gente já tinha, ele apresenta que é uma cortina do banheiro, então a cortina também é um elemento muito importante na cena, porque ela faz com que a gente não veja a pessoa que tá vindo, né? Então dá todo aquele medo na gente, né? Tipo, o que é isso que tá se aproximando, né? A gente vê, mas não vê, então a cortina também é um elemento bem importante. E aqui ele usa incrivelmente, e não por acaso isso também está posto lá no começo da cena. Mary está de costas para ela, o banheiro é de um branco brilhante, quase ofuscante. Então veja como ele também coloca a cor do banheiro, porque depois, se nós teremos sangue, né, esse banheiro ele vai estar diferenciado, no mínimo, para não dizer cheio de sangue. Mas como o filme é preto e branco, tem toda essa questão de aliviar também o sangue, que é outra questão que a gente pode falar depois no outro vídeo. De repente, vemos uma mão se estender, agarrar a cortina do chuveiro e puxá-la. Ele poderia simplesmente falar: Mary toma banho, né? Uma sombra surge por trás da cortina, agarra. Não, ele se demora, ele faz 3 parágrafos só sobre uma pessoa que entra no banheiro, agarra a cortina. Só isso. Está aí um bom exemplo de construção de suspense e de uma boa escrita, porque você lê isso e fica, gente, eu preciso ler o resto. E vamos pro resto. Mary, e aí tem essa sigla que se chama Extreme Close-Up. Ela se vira em resposta ao som e à sensação da cortina sendo puxada. Um olhar de puro horror irrompe no rosto dela. Aqui novamente, por mais que ele tenha colocado aqui uma indicação de câmera, a gente sabe que a gente está no rosto, porque ele fala aqui:
Um olhar de puro horror irrompe no rosto dela. Então são os olhos dela que estão em primeiro plano. Um gemido baixo e terrível começa a surgir em sua garganta. Uma mão segura uma enorme faca de pão. A lâmina atinge praticamente toda a tela com um prateado que nos cega. Olha como isso aqui guia a montagem. A gente viu o rosto dela, a gente viu a pessoa que tá com a faca e a faca vai quase que nos golpear praticamente toda a tela. A tela, no caso, somos nós, né? Nós somos a quarta parede, digamos assim, vai golpear a gente. Tá praticamente falando como que os planos de fato vão acontecer sem, apesar de citar o nome ali do plano no começo, sem falar exatamente dissecar, pontuar plano a plano. Por exemplo, ele não precisou colocar que a pessoa olha pra câmera, esfaqueia a câmera. Não, ele colocou assim, a lâmina atinge praticamente toda a tela com um prateado que nos cega. Então é o que a gente sente ao olhar essa imagem. Aí, as facadas. A impressão é de uma faca cortando como se estivesse rasgando a própria tela, rasgando o filme. Cara, até essa parte que ele está explicando, essa sensação é perfeita. Por cima disso, breves gritos engolidos. E depois, silêncio. E então, o terrível baque do corpo de Mary caindo na banheira. Gente, quando você assiste essa cena, editor, bota essa cena. É de uma perfeição, mas é de um match maravilhoso com esse roteiro. Ângulo reverso. A brancura vazia, o borrão da água do chuveiro. Cara, essa parte é incrível. Essa parte é incrível. Olha isso, gente, olha isso. A brancura vazia, o borrão da água do chuveiro, a mão puxando a cortina do chuveiro para trás. Percebe? Vislumbramos lampejos do assassinato. A gente vê pedaços, o que ficou. Você percebe que a sua visão, que a imagem que ele está montando na nossa cabeça, ela já está totalmente até editada, sabe? Ela já está montada. Uma mulher, seu rosto contorcido com loucura, sua cabeça selvagem, com cabelos como se ela estivesse usando uma assustadora peruca. Agora a gente está falando da mulher que matou a Marion. E então vemos apenas a cortina, fechada através da banheira, e ouvimos o barulho da água no chuveiro. Acima da barra do chuveiro, vemos a porta do banheiro abrir novamente. E depois de um momento, ouvimos o som da porta da frente batendo. O corpo morto. Caído, metade dentro, metade fora da banheira, a cabeça tombada tocando o chão, o cabelo molhado, um olho esbugalhado bem aberto, um braço mole molhado ao longo do chão de ladrilhos. Gente, quer descrição mais perfeita de um corpo morto do que essa de psicose? Pelo amor de Deus. Novamente, eu quero reforçar aqui, você pode sim colocar um corpo morto no chão, está caído pela banheira, caído na banheira. Fica pobre, fica ok, é uma imagem, mas é uma imagem pobre, a gente pode ir além, entende? Quando eu falo que para escrever um texto que a leitura seja gostosa, é disso que eu tô falando. Descendo pela lateral da banheira, correndo espesso e escuro ao longo da porcelana, vemos vários fios de sangue. Lembra que eu falei lá na frente que ele marcou esse branco do banheiro justamente para dar o contraste com o sangue, né? A câmera segue para longe do corpo, percorremos lentamente o banheiro, passa pela privada e segue para o quarto. Enquanto a câmera se aproxima da cama, vemos o jornal dobrado como Mary o tinha colocado na cabeceira. Que é esse jornal, no caso, que tem o dinheiro. E praticamente o Hitchcock falando: seu trouxa, te trouxe até que você achando que era por conta do dinheiro, não era nada disso. Close up, o jornal. Ao lado da cama, a câmera agora se move para a janela. Ou seja, agora desfocamos, não é mais a história do dinheiro, agora é a história do que a gente vai ouvir pela janela. A câmera agora se move para a janela, é a nova história iniciada, a história real, né? De fato, o protagonismo agora é que vai entrar. A câmera agora se move para a janela e olha para a casa. E quando ela chega, lá ouvimos, vindo de dentro da casa, o som de medo de Norman com sua voz em choque. Voz de Norman. Mãe! Ó Deus, o que? Sangue, sangue, mãe! Pra quem viu o filme, né, sabe o que acontece.
essa foi a cena. Eu acho que deu pra entender pela leitura como essa cena não só ela é memorável. Claro, né? O que fica é o que tá na tela, é o que tá no filme, não o roteiro. Mas quando a gente vai pro roteiro e lê uma coisa incrível como essa, né? É realmente admirável ver o trabalho do roteirista e o trabalho do diretor que deu, né, esse suporte e acompanhou assim para que esse roteiro ficasse super afinado para as gravações. Então, o que eu quero deixar aqui no final desse vídeo é leiam Hitchcock, gente, principalmente se vocês querem entender como se faz um bom suspense, como se escreve diálogo, porque o Hitchcock, ele falava, né, que o diálogo era um ruído ali. Então, ele trabalhava muito bem as imagens e escolhia muito bem seus diálogos. São ótimos filmes, leiam Psicose e leiam também Janela Indiscreta. É uma escola excelente para você escrever roteiros melhores, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Semana que vem teremos um vídeo muito especial que eu tô preparando para vocês. Eu espero que vocês gostem. Enfim, um beijo. Tchau!